2 Pedro 2 não é um capítulo de conforto, mas de confronto. Ele não fala de bênçãos fáceis, nem de promessas superficiais. Fala de juízo, de falsos mestres e de destruição. É uma passagem que muitos preferem evitar, mas que carrega uma das advertências mais urgentes para a igreja de todos os tempos. Pedro declara sem rodeios: assim como houve falsos profetas entre o povo de Israel, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles não vêm com placas luminosas dizendo enganadores. Eles se infiltram discretamente, introduzem heresias de forma encoberta e, no final, negam o Senhor que os comprou. O perigo não está distante, mas bem perto, dentro da comunidade de fé. Enquanto muitos esperam ouvir mensagens de paz, prosperidade e autoajuda, Pedro nos entrega palavras de fogo e julgamento. Ele não fala de vitória humana, mas de perdição eterna. O contraste é duro. De um lado, a voz da palavra que adverte; do outro, uma geração que só quer escutar o que agrada. O choque é perceber que esses homens não estão fora da igreja, mas dentro dela. São líderes, pregadores, figuras influentes que se apresentam como pastores, mas são lobos. O escândalo não está apenas no conteúdo das suas palavras, mas na consequência. Arrastam multidões com eles para a condenação. Mas há também uma promessa escondida: Deus não deixará impune os ímpios. Ele não poupou os anjos que pecaram, não. Poupou o mundo antigo, não poupou Sodoma e Gomorra. Da mesma forma o juízo virá. Porém, assim como livrou Noé e Ló, o Senhor sabe guardar os justos em meio ao caos. Este vídeo é um chamado para abrir os olhos diante da verdade ignorada, em 2 Pedro 2. Um chamado à vigilância e ao discernimento espiritual. Como disse Charles Spurgeon, discernimento não é simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas entre o certo e o quase certo. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui está a realidade que muitos não querem enfrentar. O maior perigo da igreja não vem de fora, mas de dentro. Não é o ateísmo militante, nem as filosofias seculares, nem as perseguições políticas. O que mais ameaça o rebanho são homens que, em nome de Cristo, distorcem o evangelho de Cristo. Esses mestres não chegam vestidos como inimigos declarados. Eles se infiltram sorrateiramente, conquistam a confiança da comunidade, falam como se fossem amigos da verdade, mas carregam veneno em seus lábios. O termo usado por Pedro, introduzir dissimuladamente, revela a astúcia. Não é um ataque frontal, é um desvio sutil, um enfeite a mais na mensagem, uma omissão estratégica, até que o evangelho esteja tão distorcido que já não seja mais o evangelho. Spurgeon, pregando sobre os perigos do púlpito, afirmou: discernimento não é saber distinguir o certo do errado. Até o mundo pode fazer isso. O verdadeiro discernimento é saber distinguir entre o certo e o quase certo. Essa é exatamente a estratégia dos falsos mestres. Não apresentar uma mentira grotesca, mas uma verdade adulterada. Uma verdade com um pouco de fermento que, no fim, corrompe toda a massa. Quantos hoje não estão pregando um Cristo parcial? Um Cristo sem cruz, um evangelho sem arrependimento, uma graça sem santidade, uma fé sem perseverança. Tudo isso soa bonito, mas é veneno mortal. Pedro não escreve apenas para alertar sobre a existência desses mestres, mas para mostrar o efeito devastador que eles causam. Ele diz: muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Veja a gravidade. Não é apenas a ruína individual de quem o segue, mas o impacto coletivo.
O testemunho da igreja diante do mundo é manchado. O nome de Cristo é blasfemado. E como identificá-los? Pedro descreve suas marcas: ganância, arrogância, sensualidade, desprezo pela autoridade. Eles não buscam a glória de Deus, mas o lucro, o aplauso, o poder. Pregam uma mensagem adaptada ao gosto humano, porque seu objetivo não é transformar pecadores, mas satisfazer clientes. Spurgeon denunciava isso em seu tempo. Um ministério que agrada aos homens é um ministério que desagrada a Deus. A popularidade do pregador nunca é um termômetro da fidelidade do pregador. Isso é uma ferida exposta em nossos dias. Muitos medem a eficácia de um ministério pelo número de seguidores, pela qualidade da produção audiovisual ou pela presença midiática. Mas Pedro diz que o critério não é esse. O critério é se a mensagem conduz à santidade ou ao pecado, à cruz ou ao aplauso humano. Outro detalhe precioso está na frase: negam o soberano Senhor que os resgatou. Isso significa que o erro não é apenas doutrinário, é também relacional. É uma negação prática do senhorio de Cristo. Muitos podem até cantar: Jesus é o Senhor, mas vivem como se fossem senhores de si mesmos. Pregam a liberdade, mas vivem na escravidão. Proclamam um Cristo Salvador, mas rejeitam um Cristo Senhor. E aqui está o ponto mais alarmante. Pedro não está falando de pessoas distantes, mas de líderes que já foram respeitados, homens que, em certo sentido, conheceram a verdade. Esse é o perigo da apostasia, a queda de quem esteve perto. Spurgeon alertava sua geração dizendo: o púlpito pode ser o lugar mais próximo do céu e, ao mesmo tempo, o caminho mais rápido para o inferno. Pois, se o pregador não pregar a verdade de Deus, ele não apenas perece, mas leva outros consigo. Por isso, o chamado de 2 Pedro 2 é urgente. A igreja precisa despertar para discernir vozes. Precisamos deixar de lado a ingenuidade que acha que todo discurso com o nome de Jesus é automaticamente verdadeiro. Nem todo sermão é evangelho. Nem toda canção que menciona Deus é adoração. Nem toda profecia que fala em nome do Espírito é inspiração divina. O perigo é real. Os falsos mestres não estão à espreita apenas fora da igreja, mas muitas vezes estão ocupando púlpitos, liderando multidões e moldando pensamentos. O silêncio da igreja diante desse fato é cumplicidade. Pedro nos mostra que a repentina destruição desses enganadores é certa, mas também nos chama à responsabilidade. Não podemos ser ingênuos, não podemos ser passivos. É hora de vigiar, de comparar tudo com a Escritura, de julgar a mensagem pela palavra e não pelo carisma de quem fala. Assim, começa aí a advertência do apóstolo, um alerta contra a infiltração do engano, um chamado à vigilância espiritual. Se 2 Pedro 2 está na Bíblia, é porque Deus quer que estejamos atentos. O perigo é invisível, mas real. E só os que permanecem na verdade serão preservados. Depois de expor o perigo dos falsos mestres, Pedro não deixa dúvidas quanto ao destino deles. O juízo de Deus é inevitável. O apóstolo escreve: porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. 2 Pedro 2, 4, 6. Pedro recorre a 3 episódios do Antigo Testamento para reforçar sua advertência. 3 julgamentos divinos que se tornaram marcos eternos da justiça de Deus. Os anjos caídos, o dilúvio nos dias de Noé e a destruição de Sodoma e Gomorra. Cada exemplo
é uma prova de que o Senhor jamais deixa o pecado sem resposta. Primeiro, os anjos, criaturas celestiais que, mesmo diante da glória de Deus, se rebelaram. O juízo não tardou. Foram lançados no inferno, acorrentados em trevas. Se nem seres espirituais, dotados de poder, escaparam da condenação, que esperança terão homens mortais que ousam zombar da verdade? Depois, o mundo antigo. Nos dias de Noé, a humanidade estava corrompida, entregue à violência e à impiedade. Deus não poupou aquela geração. O dilúvio veio como sentença irreversível, e apenas 8 pessoas foram salvas. O juízo foi total. A mensagem é clara: o pecado coletivo não ficará impune. Por fim, Sodoma e Gomorra, cidades que se afundaram em imoralidade, perversão e orgulho, foram reduzidas a cinzas, tornando-se símbolo do destino dos que vivem impiamente. Pedro lembra esse episódio para dizer que tais histórias não são apenas memórias antigas, mas advertências atuais. Charles Spurgeon afirmou certa vez: Deus escreve sua justiça em letras de fogo na história da humanidade, para que os homens temam e não zombem do pecado. Esses exemplos são ecos da santidade de Deus, testemunhos permanentes de que a paciência do Senhor tem limites. A grande lição é que o juízo de Deus é tanto certo quanto justo. Ele não é arbitrário, não é injusto, não é precipitado. O apóstolo mostra que, ao mesmo tempo em que o Senhor derrama sua ira sobre os ímpios, ele preserva os justos. Noé foi salvo. Ló foi poupado. A fidelidade de Deus se manifesta tanto na condenação quanto na preservação. Spurgeon dizia: o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Assim é o Evangelho. Ele salva ou condena conforme o coração que o recebe. A justiça de Deus é dupla: juízo para os que rejeitam e livramento para os que se rendem. Esse equilíbrio é fundamental. Muitos preferem enfatizar apenas a misericórdia de Deus, pintando um retrato distorcido de um Senhor indulgente que nunca pune. Outros, porém, apresentam apenas um Deus irado, sem compaixão. A Escritura mostra que ambos os aspectos são inseparáveis. Ele é justo e misericordioso, amoroso e santo, paciente, mas também severo. O problema de nossa geração é que o lado do juízo foi praticamente silenciado. Pregadores modernos falam de prosperidade, cura, autoajuda e realização pessoal, mas quase nunca falam de condenação, inferno, fogo eterno. Muitos consideram essas palavras arcaicas, ultrapassadas. Mas Pedro não pensava assim. Ele traz à memória esses episódios para dizer que a justiça de Deus continua em vigor. Negligenciar essa verdade é um erro fatal, porque se não há juízo, não há necessidade de arrependimento. Se não há condenação, a cruz perde o sentido. Se não há inferno, o Evangelho deixa de ser boas novas e se torna apenas um discurso de motivação. Spurgeon advertiu: aquele que não prega sobre o inferno não pode ser chamado de fiel pregador do Evangelho. Pois se não há perigo, não há salvação. Se não há perdição, não há redenção. É isso que 2 Pedro 2 reafirma. O juízo é real e inevitável, e aqui está também a esperança. Assim como Deus não deixou o justo Noé perecer no dilúvio, assim como não permitiu que Ló fosse destruído com Sodoma, ele sabe livrar os que lhe pertencem. O Senhor conhece os seus, guarda os seus e os preserva em meio ao caos. Esse é o ponto central de Pedro. O juízo é certo, mas a fidelidade de Deus também é certa. O mesmo capítulo que fala de destruição anuncia livramento. O mesmo Deus que condena os ímpios consola e protege os fiéis. Portanto, não devemos temer como quem não tem esperança, mas vigiar como quem sabe que a justiça de Deus se manifestará. O juízo não falha, mas a promessa também não falha.
Como disse Spurgeon, a justiça de Deus é o terror dos ímpios, mas o consolo dos santos. Pedro não deixa o perigo dos falsos mestres no abstrato. Ele descreve suas marcas, suas atitudes, seus traços morais e espirituais. Ele não apenas alerta sobre a existência deles, mas revela seu caráter corrompido, para que a igreja possa discerni-los e não ser enganada. Ele escreve: principalmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra eles juízo infamante diante do Senhor. 2 Pedro 2, 10, 11. Aqui estão os sinais. Atrevidos, arrogantes, entregues às paixões, desprezando a autoridade, vivendo na insolência. São homens que não têm freios, que confundem ousadia com irreverência e coragem com rebeldia. Pedro continua: mas estes, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua corrupção também hão de ser corrompidos. 12. Ele não suaviza. Os chama de animais irracionais, conduzidos por instinto, incapazes de discernir a verdade, e não apenas isso. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos da maldição. Versículo 14. É uma descrição sombria, olhos impuros, insaciáveis em pecar, manipuladores de corações frágeis, corações treinados na ganância. Spurgeon disse certa vez: o pecado não é um acidente na vida do ímpio, é o seu exercício, é a sua prática. Ele treina suas mãos e sua mente para o mal como um atleta treina seu corpo para a corrida. Assim são os falsos mestres descritos por Pedro. Não pecam por fraqueza ocasional, mas por hábito, por escolha, por prazer. Outra marca é o caminho que seguem. Pedro os compara a Balaão, o profeta que, por amor ao lucro, tentou amaldiçoar Israel. O texto diz: deixando o caminho reto, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 15. A motivação deles não é a glória de Deus, mas o ganho pessoal. O púlpito se torna palco e a mensagem se torna mercadoria. Quantos hoje seguem o caminho de Balaão? Pregadores que transformam a fé em negócio, a graça em produto, a igreja em mercado. Pregam para agradar ao bolso, não para santificar a alma. Spurgeon denunciou: ai da igreja quando o púlpito se torna uma vitrine de mercadores. Onde se vende bênção, não há cruz. Onde se compra milagre, não há evangelho. Pedro também fala do vazio dessas pessoas. Estes são fontes sem água, névoas impelidas por temporal, para os quais está reservada a escuridão das trevas. Vete 17. A imagem é poderosa. Eles parecem prometer água, mas não têm nada a oferecer. Parecem trazer clareza, mas são apenas neblina. São vazios, ocos, sem substância. E ainda assim enganam muitos. Como? Pedro explica: porque proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões libertinas da carne aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Vete 18. Eles sabem falar bonito. Suas palavras são cheias de vaidade, de autoconfiança, de espetáculo. Tocam nos desejos da carne e por isso atraem multidões. Spurgeon observou: um sermão pode estar cheio de fogo no estilo e ainda assim ser frio como gelo no conteúdo. O brilho das palavras não substitui a luz da verdade. O problema não está na eloquência, mas no conteúdo. O discurso deles encanta os ouvidos, mas mata a alma. Essa descrição de Pedro é atemporal.
Ontem eram os falsos mestres infiltrados nas igrejas primitivas. Hoje são influenciadores digitais, pregadores midiáticos, músicos religiosos que vendem espiritualidade rasa. A forma mudou, mas as marcas continuam as mesmas: arrogância, sensualidade, ganância, eloquência vazia. Pergunta que fica é: por que tantos seguem pessoas assim? A resposta está no coração humano. Porque os falsos mestres oferecem exatamente o que a carne deseja ouvir. Um evangelho sem renúncia, uma cruz sem dor, uma fé sem obediência. É o evangelho da conveniência, da autoafirmação, do prazer sem limites. Mas a Bíblia é clara, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. V19. Essa é talvez a marca mais trágica. Proclamam liberdade, mas vivem acorrentados. É o cego guiando os cegos. É o escravo se apresentando como libertador. Por isso, a igreja precisa abrir os olhos. Não basta se impressionar com a voz, com a multidão, com os números, com os recursos tecnológicos. O critério não é a forma, é o fruto. Como disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Spurgeon advertia sua geração. O verdadeiro servo de Cristo não é conhecido pelo tamanho da sua congregação, mas pela fidelidade à palavra. O homem pode ser aplaudido por multidões e ainda assim ser um inimigo da cruz. As marcas dos enganadores são visíveis para quem tem discernimento, mas só os que estão firmes na Escritura conseguem percebê-las. Pedro não escreveu este capítulo para semear medo, mas para abrir os olhos do povo de Deus. O objetivo não é a paranoia, mas a vigilância. Se conhecemos as marcas, podemos rejeitar os falsos mestres e permanecer no evangelho verdadeiro. O alerta de Pedro é um chamado a não sermos ingênuos, mas a testar cada palavra, cada doutrina, cada ministério pela medida da verdade de Deus. O perigo dos falsos mestres não se limita às suas próprias vidas corrompidas. O que Pedro destaca é o efeito devastador que eles provocam sobre toda a comunidade da fé. Não são apenas indivíduos enganados que caem. É a reputação do evangelho que se torna alvo de zombaria. É a igreja como um todo que sofre os efeitos da contaminação. Pedro afirma que por causa deles, o caminho da verdade é difamado. Esse é talvez o aspecto mais doloroso. Não se trata apenas da perdição pessoal dos enganadores, mas da desonra que lançam sobre o nome de Cristo. Quando líderes religiosos vivem em escândalo, quando pregam mentiras travestidas de piedade, o mundo não enxerga apenas homens caídos, enxerga uma fé desacreditada. Quantas vezes ao longo da história a causa de Cristo foi envergonhada por causa de pregadores corruptos, mercenários disfarçados de pastores? E quantas vezes a sociedade apontou o dedo dizendo: se esse é o evangelho, não queremos nada com ele? Esse é o impacto que Pedro denuncia. Charles Spurgeon, ao refletir sobre isso, declarou: nenhuma ferida é tão mortal para a igreja quanto aquela feita de dentro. O mundo pode zombar de nós, pode nos perseguir, mas nada destrói mais do que a traição dos que falam em nome de Cristo sem viver para Cristo. É um paradoxo. Enquanto a igreja é chamada a ser sal da terra e luz do mundo, muitos que deveriam iluminar se tornam trevas. O sal que deveria preservar se torna insípido e, em vez de vida, produz podridão. O impacto interno também é profundo. Falsos mestres dividem a comunidade, criam facções, geram disputas, incentivam invejas e competições. Em vez de unidade no evangelho, promovem disputas por poder e influência. Em vez de comunhão verdadeira, instalam rivalidades que corroem a fé. A destruição não é apenas moral, mas também espiritual. Os que seguem essas vozes se afastam da verdade, perdem o zelo pela santidade e se tornam mornos, satisfeitos com uma religião sem cruz.
O impacto é silencioso, mas devastador. A igreja perde seu vigor, sua autoridade e sua voz profética diante do mundo. Spurgeon alertava sua geração: se a igreja se conformar ao mundo, o mundo nunca se converterá à igreja. Uma igreja mundana é a mais eficiente arma do diabo contra a verdade. Essa advertência resume o problema. Quando a igreja se deixa contaminar por falsos mestres, ela perde sua identidade. Em vez de ser o povo separado de Deus, se torna reflexo da sociedade caída. Outro impacto grave é a banalização do pecado. Os falsos mestres, vivendo em imundícia, transmitem ao povo a ideia de que santidade é opcional. Pregam uma graça barata, que perdoa sem transformar, que acolhe sem purificar. Assim, multidões passam a viver uma fé sem arrependimento, uma religião sem obediência, um cristianismo sem Cristo. E quando o pecado é banalizado dentro da igreja, a voz profética diante do mundo se cala. A comunidade perde sua autoridade moral. Quem denunciará a corrupção da sociedade se está mergulhada em corrupção interna? Quem chamará o mundo ao arrependimento se o próprio povo de Deus se recusa a se arrepender? Spurgeon disse: um pregador que não confronta o pecado é como um cão que não late diante do ladrão. Sua covardia não é misericórdia, é traição. Esse é o impacto mais visível hoje. Púlpitos silenciosos diante da iniquidade. Templos cheios, mas corações vazios. Multidões enganadas pensando estar seguras, quando na verdade caminham rumo à perdição. O mundo olha para a igreja e, em muitos casos, não enxerga diferença. E isso é trágico. O que deveria ser sinal de vida eterna se torna palco de escândalos. O que deveria ser lugar de transformação se torna mercado de interesses. O impacto não é apenas interno ou externo, mas cósmico. O nome de Cristo é difamado, o evangelho é desonrado e a missão da igreja é enfraquecida. No entanto, Pedro não escreve essas palavras apenas para lamentar. Ele escreve para alertar, para despertar, para convocar a comunidade a resistir. A igreja precisa aprender a identificar o falso e denunciá-lo. Precisa rejeitar a corrupção interna com a mesma firmeza com que denuncia a corrupção do mundo. O impacto dos falsos mestres é real e destrutivo, mas a igreja não está condenada à derrota. O mesmo Deus que expôs a hipocrisia de Ananias e Safira no início de Atos, ainda é o Deus que guarda a pureza de sua noiva. E ele chama o seu povo a despertar, a vigiar e a restaurar o testemunho que foi manchado. Entre todas as descrições que Pedro faz dos falsos mestres, talvez nenhuma seja tão forte quanto esta, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. É uma sentença curta, mas que revela o coração do engano. Esses homens se apresentam como libertadores, mas estão acorrentados. Pregam emancipação, mas vivem em servidão. Esse é o maior paradoxo da falsa religião. Ela vende liberdade, enquanto distribui grilhões. Os falsos mestres falam de graça, mas vivem na carne. Falam de vitória, mas são derrotados pelo pecado. Falam de abundância, mas sua alma está seca. Não possuem o que oferecem, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Spurgeon advertiu sua geração. O homem que vive no pecado e ainda assim fala de liberdade é como um prisioneiro atrás das grades que se gaba de sua liberdade enquanto os grilhões tilintam em seus pés. Essa imagem resume a essência da corrupção. Uma falsa liberdade que é apenas outra forma de escravidão. A promessa de liberdade sempre atraiu multidões. Desde o Éden, a serpente oferece independência. Sereis como Deus. Esse é o discurso que ecoa em cada geração. Viva como quiser, siga seu coração, obedeça às suas vontades. É a mensagem sedutora de uma autonomia ilusória. Mas quem segue a carne não encontra liberdade, encontra prisão.
Pedro revela a ironia dessa condição. O homem é escravo daquilo que o domina. E o que domina os falsos mestres, a corrupção, estão aprisionados pela ganância, pela sensualidade, pela arrogância, pelo orgulho. Não são livres, são cativos. O pecado não é acidente em suas vidas, é rotina. O engano não é deslize, é estratégia. E aqui está o perigo para os que o seguem. Quem se deixa levar por eles acaba entrando no mesmo cativeiro, pois a escravidão é contagiosa. O discípulo se torna como o mestre. E o que deveria ser libertação torna-se um jugo ainda mais pesado. Spurgeon declarou: a pior escravidão não é a das correntes visíveis, mas a do pecado que aprisiona a alma. O homem pode ser livre em um palácio e ainda assim estar acorrentado por dentro. Essa é a condição dos enganadores. Podem estar cercados de aplausos, fama e riquezas, mas são prisioneiros miseráveis. O que torna essa escravidão ainda mais trágica é o seu disfarce. Ela se apresenta como liberdade. Os falsos mestres proclamam: vocês não precisam se submeter a regras, vocês não precisam carregar a cruz, vocês não precisam renunciar nada. Basta crer, basta declarar, basta seguir o que sentem. Mas essa suposta liberdade é, na verdade, sujeição aos piores senhores: a carne, o mundo e o diabo. E quantos não estão vivendo exatamente assim hoje? Jovens e adultos que confundem libertação com licenciosidade, graça com permissividade, fé com autoindulgência. A vida cristã se torna um palco de desejos satisfeitos em vez de um altar de sacrifício vivo. Mas a palavra é clara. Só existe verdadeira liberdade em Cristo. Tudo o que não for sujeição a Ele é escravidão disfarçada. Jesus mesmo declarou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora dele, a liberdade é sempre falsa. Spurgeon insistia: não existe liberdade fora da santidade. O pecado é sempre um tirano, e a alma só encontra descanso quando se curva diante do trono de Cristo. Isso destrói o mito moderno de uma graça sem obediência. Pois obedecer a Cristo não é prisão, é a única forma de ser livre. Pedro escreve esse alerta porque sabe que o coração humano é facilmente seduzido pela promessa da autonomia. Mas a vida prova o contrário. Quem vive sem limites acaba escravizado pelos próprios desejos. Quem rejeita o senhorio de Cristo se torna servo de paixões cruéis, e o fim dessa escravidão é terrível. O pecado não apenas prende, ele consome. A corrupção cresce como um câncer, devorando a alma. A promessa de liberdade termina em vazio, a busca por prazer termina em vergonha, o caminho largo termina em destruição. Esse capítulo de Pedro é um grito contra a ilusão. Ele nos lembra que liberdade não é fazer o que queremos, mas sermos libertos do que nos escraviza. Não é viver sem Senhor, mas ter o Senhor certo. Não é seguir a carne, mas ser guiado pelo Espírito. Os falsos mestres podem prometer horizontes abertos, mas o que oferecem são prisões sem grades. E todo aquele que os segue descobre tarde demais que estava correndo não para a liberdade, mas para a servidão mais profunda. Por isso, a igreja precisa despertar para essa verdade ignorada. Só há dois caminhos. Ou servimos a Cristo e encontramos liberdade, ou servimos ao pecado e nos tornamos escravos da corrupção. O Evangelho não é uma propaganda de independência, mas um convite à sujeição libertadora ao Rei dos Reis. Pedro não poupa palavras. Ao descrever a condição final daqueles que se afastam da verdade, ele escreve: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. É uma das imagens mais duras e repulsivas de toda a Bíblia. Mas justamente por ser chocante, é que revela a seriedade da apostasia. O apóstolo está falando de pessoas que tiveram contato com a verdade, que ouviram o Evangelho,
que até chegaram a experimentar algo da vida cristã, mas que no fim retornaram ao pecado. Não são meros ignorantes, são aqueles que conheceram e rejeitaram. Isso é o que torna a situação ainda mais terrível. A metáfora do cão e da porca mostra que a mudança nunca foi profunda. O cão pode vomitar, mas continua sendo cão. A porca pode ser lavada, mas continua sendo porca. O que faltou foi transformação da natureza. Não basta limpar a aparência, não basta frequentar cultos, não basta conhecer versículos. É preciso nascer de novo. Spurgeon declarou: um pecador lavado por fora, mas não transformado por dentro, cedo ou tarde voltará à lama. A moralidade pode polir, mas só a graça pode regenerar. É essa a tragédia que Pedro denuncia. Muitos aparentam mudança, mas sem conversão verdadeira. O retorno ao lodo é pior do que a ignorância inicial. Pedro explica que teria sido melhor nunca conhecerem o caminho da justiça do que, depois de o conhecerem, se desviarem dele. Isso nos mostra que a apostasia não é apenas um erro, é uma afronta. É cuspir na graça, zombar da cruz, desprezar o sangue de Cristo. E quantos hoje não estão vivendo essa realidade? Pessoas que já levantaram as mãos em adoração, que já proclamaram a fé com os lábios, mas agora vivem mergulhadas em pecado, como se nunca tivessem conhecido a verdade. Alguns ainda mantêm a fachada religiosa, outros abandonaram de vez. Mas em ambos os casos, o fim é o mesmo: lama, o retorno. Ao lodo também expõe a fragilidade de uma fé superficial. Quantos se iludem pensando que são salvos apenas porque frequentam uma igreja ou porque se emocionam com uma canção. Mas quando as tentações vêm, quando as paixões chamam, voltam ao vômito de antes. Isso não é cristianismo verdadeiro, é religiosidade vazia. Spurgeon advertiu: a fé que não muda a vida não salva a alma. Um cristianismo sem santidade é apenas outro nome para engano. O problema não é a fraqueza ocasional, mas a ausência de transformação interior. O cão sempre volta ao vômito porque continua cão. A porca sempre volta ao lamaçal porque continua porca. O mais alarmante é que muitos apostatam não de uma vez, mas aos poucos. Primeiro, relaxam na oração. Depois, deixam de ler a palavra. Em seguida, começam a justificar pequenos pecados. Logo, a consciência se torna cauterizada. E quando menos percebem, estão novamente imersos na vida que diziam ter deixado. Essa é a natureza enganosa do pecado. Ele nunca se contenta com pouco, sempre puxa de volta, sempre arrasta para o fundo, sempre conduz ao lamaçal. E quem não permanece firme em Cristo acaba inevitavelmente retornando. Spurgeon comparou essa realidade dizendo: o pecado é como um ímã para o coração não regenerado. Você pode afastá-lo por um tempo, mas se não houver nova vida dentro, ele será atraído novamente para o mesmo abismo. O retorno ao lodo não é apenas uma falha moral, é uma evidência de que nunca houve conversão genuína, é a prova de que a semente caiu entre espinhos ou em solo pedregoso e não produziu fruto verdadeiro. Pedro escreve essa advertência para despertar a igreja. Ele não quer que os crentes vivam de aparências, mas que experimentem a verdadeira regeneração. Pois só a transformação interior pelo Espírito Santo pode nos guardar de voltar à lama. Esse capítulo da carta é como um espelho diante da igreja de todos os tempos. Ele nos força a perguntar: minha fé é real ou apenas aparência? Minha vida foi realmente transformada ou estou apenas temporariamente limpo por fora? Eu carrego uma nova natureza ou continuo sendo o mesmo porco disfarçado? A única esperança contra o retorno ao lodo é permanecer em Cristo diariamente. Não há neutralidade. Quem não cresce, retrocede. Quem não se alimenta da palavra, cede à carne. Quem não vigia, inevitavelmente volta ao pecado. Por isso, Pedro escreve de forma tão dura:
porque sabe que o engano é real e que sem vigilância e perseverança, até aqueles que um dia pareceram firmes podem cair. O choque da imagem do cão e da porca é o grito de Deus chamando o seu povo a não brincar com a fé. Spurgeon concluiu esse pensamento assim: prefiro ser um pecador consciente de sua miséria do que um hipócrita satisfeito com sua ilusão. O primeiro pode ser salvo, o segundo já está perdido. Depois de expor o perigo dos falsos mestres, o juízo inevitável, as marcas da corrupção, o impacto sobre a igreja e o retorno ao lodo, Pedro encerra sua advertência com um chamado implícito à vigilância. O capítulo não é apenas uma descrição sombria da apostasia. É uma convocação para que os crentes vivam atentos, firmes e discernindo cada espírito. Vigilância é a palavra-chave. A igreja não pode se dar ao luxo da ingenuidade. Não basta apenas reconhecer que existem falsos mestres. É preciso aprender a resistir a eles, a não ser arrastado por suas palavras sedutoras, a permanecer inabalável na verdade. Spurgeon dizia: Satanás nunca dorme, e seus servos também não. Se a igreja se deitar no sono da indiferença, acordará, com o inimigo no púlpito. Essa advertência resume a essência do que Pedro transmite. A batalha é constante, e somente os que vigiam permanecem de pé. A vigilância começa no coração. Antes de identificar falsos mestres fora de nós, precisamos sondar a nós mesmos. Quantos caem porque, no fundo, já alimentavam em segredo as mesmas paixões que os enganadores proclamam? O falso ensino só encontra terreno fértil onde há desejo por um evangelho mais fácil, por uma graça sem cruz. A vigilância também é comunitária. A igreja deve ser guardiã da verdade, não apenas individualmente, mas coletivamente. Quando um irmão ou irmã começa a seguir ensinos distorcidos, é responsabilidade da comunidade advertir, corrigir e restaurar. O silêncio diante do erro é cumplicidade. Pedro nos lembra que Deus sabe livrar os piedosos da provação. Isso é um consolo, mas também um chamado à responsabilidade. O Senhor preserva os seus, mas a vigilância é o meio pelo qual Ele nos guarda. Quem negligencia a oração, a palavra e a comunhão se torna presa fácil. Spurgeon afirmou: a oração é o sentinela da alma. Quando ela se cala, o inimigo avança. Esse é o segredo da vigilância. Não é paranoia, é devoção. Não é medo do erro, mas apego à verdade. O cristão vigilante não anda desconfiado de tudo, mas firmado na rocha que não se abala. Outro aspecto da vigilância é a coragem de confrontar. Os falsos mestres prosperam quando a igreja se cala. Mas, quando homens e mulheres se levantam cheios do Espírito para proclamar a verdade, o engano perde força. A história mostra que cada avivamento verdadeiro foi precedido por pregadores que não tiveram medo de denunciar o pecado. Spurgeon, em meio ao modernismo teológico de sua época, declarou: prefiro ser fiel a Cristo e ter o mundo contra mim, do que agradar ao mundo e ter Cristo contra mim. Essa é a postura da vigilância. Preferir a verdade ao aplauso, a fidelidade à conveniência, a cruz ao conforto. Pedro nos mostra que a luta não é apenas externa, mas interna. O maior inimigo da igreja não está fora dela, mas dentro dela. Por isso, a vigilância precisa ser constante. Não podemos baixar a guarda em nenhum momento. A sedução do engano é sutil e até os eleitos poderiam ser enganados, se possível. Mas a boa notícia é que Deus é fiel. Ele preserva os seus. Ele fortalece os que confiam nele. Ele dá discernimento aos que buscam a sua face. A vigilância não é apenas nossa responsabilidade, é também fruto da graça. Nós vigiamos porque o Espírito nos desperta, porque Cristo intercede por nós, porque o Pai nos sustenta. A advertência de Pedro ecoa hoje como nunca.
A igreja precisa despertar. Não é tempo de entretenimento, mas de vigilância. Não é hora de mensagens leves, mas de proclamação firme. Não é momento de comodismo, mas de fervor. Spurgeon concluiu assim uma de suas mensagens: o cristão que não vigia já está vencido, mas aquele que mantém os olhos no Senhor jamais será envergonhado. Este é o chamado de 2 Pedro 2. Abrir os olhos, discernir o engano, rejeitar o falso e permanecer no verdadeiro evangelho de Cristo. Que não sejamos cães que voltam ao vômito, nem porcos que retornam à lama, mas filhos que permanecem na luz. A luta é real, o juízo é certo, mas a vitória está assegurada para aqueles que vigiam e guardam a fé até o fim. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like agora mesmo. Isso ajuda para que a palavra alcance ainda mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: eu quero permanecer vigilante na verdade de Cristo. Esse será o sinal de que você ouviu o alerta de 2 Pedro 2 e está decidido a viver em fidelidade ao Senhor. E não esqueça, inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui nós vamos continuar proclamando a verdade da palavra, sem cortes, sem diluição e sem medo de desagradar. Porque, como dizia Charles Spurgeon, a verdade de Deus nunca é popular, mas sempre é necessária.